Quem foi Jesus? Jesus de Nazaré. Um nome que ecoa através dos tempos. Mas quem foi realmente esse homem que deixou uma marca tão profunda na história da humanidade? Vamos explorar sua vida, seus ensinamentos e o impacto duradouro que ele teve no mundo. Nascido em Belém, guiado por uma estrela, sua vida foi marcada por mistérios e ensinamentos profundos. Desde o seu nascimento, Jesus foi uma figura envolta em simbolismo e significado. A estrela de Belém, que guiou os 3 reis magos até o local de seu nascimento, é apenas o começo de uma história repleta de eventos extraordinários. Sua história, como um clássico do Machado de Assis, cativa a humanidade há mais de 2000 anos. Os evangelhos, escritos por seus seguidores, narram sua vida e seus ensinamentos, oferecendo um vislumbre de sua sabedoria e compaixão. Mas além dos textos sagrados, há muitos outros documentos históricos que nos ajudam a entender melhor quem foi Jesus. Mas quem foi realmente esse homem que dividiu a história, como o descobrimento do Brasil? A era antes e depois de Cristo é uma divisão que ainda hoje usamos para marcar o tempo. Jesus viveu em uma época de grande agitação política e social, e sua mensagem de amor e redenção ressoou profundamente em um mundo em busca de esperança. Jesus, para muitos, é o Filho de Deus, o Messias prometido, como o Pelé do futebol. Ele é visto como o Salvador que veio para redimir a humanidade de seus pecados. Seus seguidores acreditam que ele realizou milagres, curou os doentes e ressuscitou os mortos, provando assim sua divindade. Para outros, um profeta sábio, um revolucionário à frente do seu tempo, como um Oswaldo Cruz da Fé. Jesus desafiou as normas sociais e religiosas de sua época, pregando uma mensagem de amor, perdão e igualdade. Ele atraiu seguidores de todas as esferas da vida, desde pescadores humildes até ricos e poderosos. Sua mensagem de amor, perdão e esperança transcendeu barreiras culturais e geográficas, mais abrangente que a nossa música popular brasileira. Os ensinamentos de Jesus foram traduzidos para inúmeras línguas e adotados por pessoas de diferentes culturas ao redor do mundo. Sua influência pode ser vista em diversas tradições religiosas e filosóficas. Seus milagres, narrados nos evangelhos, desafiam a lógica e inspiram fé, como um gol do Zico de falta. Desde transformar água em vinho até andar sobre as águas, os milagres de Jesus são eventos que continuam a fascinar e inspirar milhões de pessoas. Eles são vistos como sinais de sua divindade e de seu poder sobre a natureza. Mas, além das narrativas conhecidas, existem fatos curiosos e pouco explorados sobre Jesus. Por exemplo, há debates sobre os anos perdidos de sua vida, o período entre sua infância e o início de seu ministério público. Alguns sugerem que ele viajou para terras distantes, aprendendo com outras culturas e tradições, fatos que revelam aspectos intrigantes de sua personalidade, de seus costumes e de seu impacto no mundo. Jesus era conhecido por sua humildade e simplicidade, muitas vezes preferindo a companhia dos pobres e marginalizados. Ele também era um mestre contador de histórias, usando parábolas para transmitir lições profundas e atemporais. Prepare-se para descobrir curiosidades sobre a vida de Jesus que você provavelmente nunca ouviu falar, tão surpreendentes quanto um carnaval fora de época. Vamos mergulhar em detalhes fascinantes e menos conhecidos sobre sua vida, explorando como ele se tornou uma das figuras mais influentes da história humana. De suas origens humildes em Belém até seu impacto global, a história de Jesus é uma jornada de fé, mistério e transformação. Um carpinteiro de Nazaré. A história de Jesus é muitas vezes contada a partir de sua divindade, seus milagres e ensinamentos. No entanto, há um aspecto de sua vida que é igualmente fascinante e que nos conecta a ele de uma maneira mais humana e tangível: sua vida como carpinteiro. Jesus cresceu em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, como uma cidadezinha do interior do Brasil. Nazaré era um lugar humilde,
longe do glamour das grandes cidades. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as tradições eram passadas de geração em geração e onde a vida era simples, mas cheia de significado. Filho de um carpinteiro, aprendeu o ofício desde cedo. José, seu pai terreno, era um homem trabalhador que ensinou a Jesus não apenas as habilidades técnicas da carpintaria, mas também os valores de paciência, dedicação e humildade. A carpintaria era mais do que um meio de sustento, era uma forma de arte, uma expressão de criatividade e habilidade. Imagine Jesus, ainda jovem, manuseando madeira, criando peças com suas mãos habilidosas, como um verdadeiro artesão mineiro. Cada corte, cada entalhe, era feito com precisão e cuidado. A madeira, um material vivo, respondia ao toque de suas mãos, transformando-se em algo útil e belo. Era um trabalho que exigia não apenas força física, mas também uma mente focada e um coração paciente. Essa imagem quebra o estereótipo do mestre espiritual distante e o aproxima de nós. Jesus, o carpinteiro, era alguém que entendia o valor do trabalho manual, que sabia o que era suar a camisa e sentir o cansaço no final do dia. Ele não era apenas um líder espiritual, mas também um trabalhador, alguém que conhecia as alegrias e dificuldades da vida cotidiana. Ele conhecia o valor do trabalho duro, o cheiro da madeira recém-cortada, como o cheirinho de café fresco pela manhã, a textura áspera em suas mãos. Cada pedaço de madeira que ele trabalhava era uma lição de paciência e perseverança. O cheiro da madeira, a sensação de criar algo com as próprias mãos, eram experiências que o conectavam ao mundo de uma maneira profunda e significativa. Essa experiência moldou seu caráter, sua humildade, sua identificação com os trabalhadores. Como um líder sindical da época, ele sabia o que era trabalhar duro para ganhar a vida, e isso o fez valorizar ainda mais as pessoas comuns, os trabalhadores que sustentavam suas famílias com esforço e dedicação. Ele se identificava com eles, entendia suas lutas e suas esperanças. Jesus não era um líder distante, mas alguém que compreendia os desafios da vida cotidiana, como enfrentar um ônibus lotado em dia de chuva. Ele sabia o que era lidar com as dificuldades diárias, com as frustrações e os pequenos triunfos que fazem parte da vida de todos nós. Essa compreensão profunda da vida cotidiana o tornava um líder empático e acessível. Mas a carpintaria não era seu único talento. Jesus era um homem de muitos dons, e um de seus maiores talentos era a capacidade de se comunicar de maneira clara e impactante. Ele tinha uma habilidade única de contar histórias que tocavam o coração das pessoas e transmitiam ensinamentos profundos. Jesus era um contador de histórias nato, como um Ariano Suassuna da fé. Suas histórias, ou parábolas, eram simples, mas carregadas de significado. Elas falavam de temas universais, como amor, perdão, justiça e compaixão, e eram contadas de uma maneira que qualquer pessoa podia entender e se relacionar. Suas parábolas, narrativas simples com ensinamentos profundos, encantavam seus ouvintes, como um bom samba da velha guarda. Elas eram memoráveis, fáceis de lembrar e de repetir, e tinham o poder de transformar a maneira como as pessoas viam o mundo e a si mesmas. Cada parábola era uma janela para uma verdade maior, uma lição de vida que ressoava profundamente com quem a ouvia. Através de histórias como a do bom samaritano e do filho pródigo, Jesus transmitia mensagens complexas de forma acessível e memorável, como as novelas que prendem a atenção de milhões de brasileiros. Essas histórias falavam de amor incondicional, de perdão e de redenção, e eram contadas de uma maneira que tocava o coração das pessoas e as fazia refletir sobre suas próprias vidas e escolhas. Essa habilidade de se comunicar com clareza e empatia era uma de suas marcas registradas. Ele sabia como falar com as pessoas, como se conectar com elas em um nível profundo e pessoal. Sua empatia e compreensão faziam com que as pessoas se sentissem ouvidas e valorizadas, e isso era uma parte fundamental de seu ministério. Jesus falava a linguagem do povo,
utilizando elementos do dia a dia para ilustrar verdades eternas, como um ditado popular cheio de sabedoria. Ele usava exemplos simples e cotidianos para explicar conceitos complexos, tornando-os acessíveis a todos. Isso fazia com que suas mensagens fossem não apenas compreendidas, mas também lembradas e aplicadas na vida diária. Isso o tornava um comunicador poderoso, capaz de tocar os corações e as mentes de pessoas de todas as classes sociais, como um pronunciamento importante em rede nacional. Sua mensagem era universal, falando diretamente às experiências e emoções humanas, e isso o tornava um líder verdadeiramente transformador, cuja influência continua a ser sentida até hoje.